Oi galera, tudo bem? Hoje estamos aqui para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre um vídeo muito importante. Pessoal, hoje vamos falar sobre a Terra, na infância da Terra até hoje. A Terra, quando choveu muito, o oceano era ácido. Depois, o dióxido de carbono nos pequenos vulcões aquáticos, eles eram tão podre que começou a nascer as bactérias. Ia ser 3 partes. Uma para os cavalos, para as vacas e para os animais. Outra para os peixes, as tartarugas e outros mamíferos. E outros por insetos. Os mosquitos, os grilos, as formigas. Então, pessoal, quando essa célula se formou, foi formando até que virou os primeiros seres rastejantes. Eles eram os primeiros seres, eles rastejavam na água e também eles eram muito normais. Depois começou a nascer as algas. Então esses seres alimentavam de plâncton e também de muito dióxido de carbono, já que naquela época ainda não existia oxigênio. Então o Sol foi dando uma geração deles. Depois de 10 milhões de anos depois, começou a existir os primeiros pregadores. Então, os triófagos foram extintos, que foi a primeira extinção em massa no mundo. Acabou com 73% das espécies marinhas. Então, depois desse ano, então aí os primeiros peixes, que eram os primeiros peixes com vértebras, eles foram evoluindo até que eles faziam tipo um lagarto. Mas antes de sair da água um pouco, saiu pequenos escorpiões, alguns insetos da água que naquela época já tinha existido alguma planta que não tinha folha, eles já começavam a sair da água. Então, com a aumentação do oxigênio, eles diminuíram, tá certo, não? Eles diminuiu, então, em vez dos lagartos ser a presa deles, esse que foi a presa dos lagartos. Muito tempo depois, quando ele já saiu da Terra, a Terra já tinha um pântano, que a Terra era igual um pântano, porque tinha muitas árvores, parentes das acácias, das salambaias e também o parente das plantas perto dos rios. Então, quando eles cresceu, a aumentação de dióxido de carbono abaixou e o oxigênio começou a se expandir, fazendo que o dióxido de carbono ficasse 36% dele na camada de ozônio. Quando isso aconteceu, os animais foram aumentando de tamanho, e principalmente os insetos. Por exemplo, a artopleura, que era uma centopeia gigante que viveu no período carbonífero, ela se alimentava de outras presas. Então, já que estava tomando o território dos lagartos, eles começou a comer eles. Então, quando essas árvores abaixaram 500 mil anos depois, o oxigênio abaixou e também as coisas foram ficando menor. Aí os insetos, os lagartos, que uma libélula naquela época da artopleura, ela era desse tamanho aqui. Uma filhote era do tamanho de uma libélula de hoje. Então, quando isso foi começando o clima esquentar mais, o deserto estava dominando toda a área
das plantas, até que veio outra extinção em massa, a segunda, porque depois de muito depois, eu não sei, mas lá pro período Jurássico, daqui um longão tempo, o meteoro vai cair e vai extinguir, aí vai começar uma outra extinção, que é a famosa extinção do Jurássico. Muito tempo depois, quando eles já tinham existiam os maiores lagartos, que logo eles iam transformar em dinossauro e ia ser um período Jurássico. Muito tempo depois, quando existiam os lagartos, muitas espécies de lagartos, que depois